Olá pessoal, muito prazer, eu me chamo Renilson, essa é a nossa terceira aula do nosso curso, beleza? E nessa videoaula a gente vai dar aí uma introdução à lógica de programação, tá ok? Por quê? Porque a gente precisa, né? A gente precisa ter um conceito para introduzir na programação, tá ok, pessoal? Senão a gente vai ficar voando sem saber o que fazer na hora de digitar os nossos comandos, tá ok? Então, vamos lá. E aí, beleza. Eu trouxe aqui um pouco sobre o Visual G, né? Como que é essa ferramenta, porque na verdade ela é uma ferramenta. A linguagem própria que a gente usa no Visual G é o Portugal, que a gente escreve todo o código basicamente em português, né? Uma linguagem fácil para a gente. Então se torna uma linguagem fácil para quem? Para a gente que vai começar a iniciar na programação, beleza? Nada de começar aí já com uma linguagem bem mais pesada, que necessita um pouco mais de conhecimento na área. A linguagem em Portugal ela é excelente para nós que estamos começando. Eu mesmo comecei nessa linguagem. E aí, além dessa ferramenta, né, do Visual G, a gente também tem o Portugal Studio. É uma ferramenta também bastante moderna, ela é bem bonita a interface dela. Porém, a que a gente vai usar é o Visual G. Quem quiser dar uma olhada no Portugal Studio, ela é muito ótima. Tem muita gente que faz até jogos, né, interface de jogos com essa ferramenta. Ela é uma ferramenta também excelente que também usa a linguagem de Portugal. E aí, por que a gente tem que usar uma linguagem de programação? Né? Por quê? Porque não é simplesmente dizer para o computador, PC, calcule 8 mais 8 e mostre o resultado. Porque simplesmente não é assim. Né? Seria muito mais fácil do que estar estudando uma linguagem de programação para poder usar no computador. Seria muito fácil, só que a gente precisa de quê? De um idioma para se comunicar com o computador, entendeu? A gente precisa dar uma mensagem para o computador de forma que ele entenda. Não é simplesmente dizer para ele calcular 8 mais 8 ou sei lá o que, e ele dar a resposta. Porque imagina se um monte de pessoas no mundo inteiro falasse com o computador de uma linguagem diferente, escrevesse, né, para o computador de uma linguagem diferente. Ele não conseguiria processar aquilo ali muito bem e acabaria, sei lá, queimando, teoricamente. Então, por isso, a gente precisa de uma linguagem de programação para a gente poder o quê? Se comunicar com o computador e ele retornar uma ação para a gente. Várias pessoas com vários idiomas, inglês, alemão, brasileiro, francês, japonês, que estudam uma determinada linguagem de programação, escreve o código e aí o computador consegue reconhecer aquele idioma, que é o próprio dele, consegue reconhecer aquele idioma e retornar uma ação, entendeu? Então é por isso que a gente usa uma linguagem de programação. E assim como todas as pessoas possuem um idioma para se comunicar, o computador também possui. E como todas as pessoas precisam ou querem, né, aprender um idioma e ela estuda aquele idioma, a gente também estuda uma linguagem para poder se comunicar com aquela máquina, com aquele computador e fazer com que ela retorne uma ação para a gente, beleza? E aí vem-se a pergunta, né? Quais são essas linguagens de programação? Aí são inúmeras linguagens, tem C Sharp, Python, Java, que é essa aqui, ó, essa xícarazinha, linguagem Dart, linguagem PHP, HTML, CSS, JavaScript. Essas três linguagens aqui, elas são bastante usadas em desenvolvimento web. Tem a linguagem SQL, que é usada para criação de banco de dados. A linguagem Python é bastante usada para desenvolvimento de inteligência artificial. Entendeu? Então, cada linguagem ela tem uma característica própria. Entendeu? Dependendo dos teus desejos, o que é que você vai fazer com a programação, você usa uma linguagem específica. Entendeu? Se você vai criar, sei lá, que você deseja criar aplicativos, web, você com certeza vai usar a HTML, CSS ou JavaScript. Você quer, sei lá, criar aplicativos Android, você vai usar a linguagem Android, você vai usar uma linguagem Android. Se você quer criar aplicativos, né, para o computador também, software, você pode usar a linguagem Java, que é bastante usada. Entendeu? Então você usa aquela linguagem que vai atender às suas necessidades.
É difícil dizer um pouco sobre as necessidades, porque como a gente está iniciando agora na linguagem de programação, a gente não sabe ainda quais são as nossas necessidades, né? E quais linguagens usar. Mas futuramente vocês vão conseguir identificar a linguagem própria para as suas necessidades. Mas antes disso, você precisa primeiro entender o Portugal, né? Por quê? Porque o Portugal, usando a linguagem de Portugal, se você conseguir entender certinho como funciona a teoria da programação, você consegue usar qualquer outra linguagem para desenvolver esse bytecode, sei lá, os seus códigos, entendeu? E aí, continuando, como é que tudo isso funciona? Como é que o computador consegue, sei lá, interpretar o código que você escreveu e mandar um resultado, mandar uma ação? Como é que ele faz isso? Primeiro você escreve um código, esse código é chamado de código-fonte, e a linguagem basicamente a linguagem que você usa para escrever esse código-fonte, a gente chama de linguagem de alto nível, porque é uma linguagem que é de fácil entendimento. Então você consegue compreender muito bem só lendo as palavrinhas que tem naquele código. Entendeu? E aí você escreve esse código-fonte, beleza? Esse código-fonte passa por um compilador na sua máquina, ele passa por um compilador, e aí esse compilador ele gera um bytecode. Tu vai poder usar ele em qualquer outra máquina que possua o quê? Que possua uma máquina virtual. Dentro dela, ela vai possuir uma máquina virtual capaz de ler esse bytecode. Ah, sei lá, eu estou usando no Windows, eu estou usando no Mac, eu estou usando no iPhone, no Android. Com certeza eles têm o quê? Uma máquina virtual capaz de ler esse bytecode e converter esse bytecode, né, esse arquivo, em linguagem de máquina. É justamente essa linguagem que o computador consegue entender, consegue interpretar muito bem e mandar a tua ação. Através de quê? Através do código-fonte que você havia escrito. E não é só dessa forma que funciona, há outras formas de tradução. Dependendo da linguagem programa que você está usando, ela usa um outro tipo de tradução. Dessa forma aqui, ó, você escreve o código-fonte, né, ele monta esse arquivo tudo certinho para a linguagem de máquina. Entendeu? Nessa montagem, gera um arquivo com uma linguagem de baixo nível. Essa linguagem de baixo nível você já não consegue entender muito bem, já não consegue compreender facilmente. Então, por isso que ela é de baixo nível. E aí esse montador faz a análise certinha do teu código e converte para uma linguagem de máquina, né? Traduz para a linguagem de máquina e o seu computador consegue entender e retorna uma ação. Beleza? Outra forma é através de um interpretador. Também é possível fazer essa tradução para a linguagem de máquina e retornar a sua ação. Beleza? Através do código-fonte que você havia escrito. Então, todas essas formas, né, ela tem uma mesma lógica. Né? Ela ocorre, primeiro tu tem o teu código-fonte, depois ocorre a tradução, né, desse código para a linguagem de máquina, ou seja, para uma forma onde o teu computador consiga entender aquela ação que você escreveu. Continuando a nossa aula, esse código-fonte que você escreveu, ele basicamente é um algoritmo que você desenvolveu ali. E aí eu trouxe aqui duas definições de algoritmos de duas referências. Um algoritmo ele pode ser definido como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. A segunda referência que eu trouxe é que um algoritmo ele é uma sequência de passos finitos com o objetivo de solucionar um problema. Você escreve aquele código, né, aquele texto, e aquilo dali é chamado de algoritmo, porque você escreveu uma sequência de passos que o computador vai desenvolver, né, vai executar, aliás, para quê? Para solucionar o teu problema. Então, e aí ele retorna toda essa ação. Para quê? Para solucionar o teu problema. Belezinha? Aí eu deixei aqui as referências aqui embaixo, caso vocês queiram copiar, pode ficar à vontade. E aí o algoritmo está em todo lugar, ele está em toda parte do nosso dia a dia. Desde você vai atravessar a rua, vai comprar um pão, vai abrir a geladeira. Tudo isso são o quê? São sequências de passos a fim de solucionar o teu problema, belezinha? E aí, o que tem um algoritmo? Ele tem algumas operações, e ele pode ser sequenciais, condicionais ou iterativos. Né? Sequenciais é que é formado por sequências, né? Os passos são em sequências. Condicionais é que, para ser executado, né, ele precisa ter uma condição, necessita-se de uma condição para que ele execute aquele passo.
iterativas é que ocorrem em muitas vezes, né? Ocorre aquilo ali muitas vezes. Como, por exemplo, contar. Contar, você executa o mesmo passo muitas vezes. Você conta 1, depois 1 mais 1, 2, depois mais 1, 3, 4, 5 e por aí diante. É um laço. Você executa aquela mesma ação muitas vezes. E além disso, ele pode ser representado, né? Um algoritmo ele pode ser representado como? Através de um fluxograma. E aí eu deixei aqui uma imagem que mostra como a gente pode representar os algoritmos. A gente tem um quadrado que significa o processamento, ou seja, está processando naquele momento. Tem uma setinha, que tem um sentido de fluxo de execução do algoritmo. A gente tem o losango, que é o ponto de decisão, que é exatamente um algoritmo condicional. A gente tem esse retângulo aqui com bordas, né? Que significa o início do algoritmo ou o fim dele. Tem essa aqui onde tem um trapézio, né? Entrada de dados, representa a entrada de dados. E essa outra forma é a saída de dados. Então, todos esses símbolos representam alguma coisa para representar um algoritmo. Isso significa um fluxograma. E a gente tem um exemplo de um fluxograma. A gente tem aqui, ó, seguinte, tem a setinha, né, que é o sentido do fluxo. Aí tem o quadrado, onde tem uma ação ali, né? Tem uma ação, um bloco 1, ali você coloca a ação que vai ser executada naquele momento. Depois tem uma condição, se verdadeiro ela executa uma coisa e se falso ela executa uma outra coisa. Dentro aqui do bloco 2. E aí, quando ele executa essa condição, ele volta para o mesmo patamar. E aí executa aquela mesma ação de novo que está dentro do bloco 1, beleza? Vai para a condição, se for verdadeiro, ele executa uma coisa, se for falso, executa outra. E aí retorna para a condição. Isso é um laço. Então, aqui nós temos uma representação com as 3 operações, sequenciais, condicionais e iterativas. Beleza? Outra forma de representar um algoritmo é descritivamente ou em linguagem algoritmo. Essa linguagem algoritmo a gente vai usar bastante quando a gente estiver desenvolvendo os nossos programas. Eu trouxe aqui um exemplo de um algoritmo descritivo, que é como assistir TV, né? Aí, por exemplo, você vai assistir televisão, né? E aí, primeiramente, você faz o quê? Você liga a TV na tomada. E aí você procura o controle, né? Achou? Não. Continuar procurando. É o que? Um laço. Show? E aí você executou todos esses passos aqui de forma sequencial. Beleza? E aí tem uma condição. Você achou o controle? Não. Não achei. Então vou continuar procurando. É um laço. Beleza? São várias iterações que está acontecendo ali. Enquanto você não achar o controle, você vai continuar procurando. Aí, beleza. Achou o controle? Sim. Eu vou apertar o botão de ligar. A TV ligou? Não. Verificar se há energia elétrica. A TV ligou? Sim. Então eu posso assistir a TV agora. Então, dentro dessa condição aqui, ó, há duas condições. Verificar se a TV vai ligar, se não, eu vou verificar se há energia. E se sim, se a TV ligou, se eu apertei e se ela realmente ligou, então eu posso assistir a TV agora, beleza? Tem energia elétrica? Não. Então não dá para me assistir TV agora. E se sim? Se sim, há problema na TV. Então não dá para assistir a TV agora. E aí, fim do meu algoritmo. Então eu executei uma sequência de passos que resolveu o meu problema. Mesmo que tenha dado ali, digamos, um probleminha na TV, mas eu consegui deduzir, né, o que está ocorrendo com a televisão. Eu consegui seguir uma série de passos a fim de chegar a uma solução para resolver o meu problema, que era ali tentar assistir televisão. Beleza? Mas você pode estar pensando aí, mas eu não consegui resolver o problema porque eu não consegui assistir TV. Né? Mas eu consegui o quê? Deduzir o que está acontecendo com a televisão. E aí eu consegui resolver o meu, que era ali tentar assistir televisão. Mas aí agora a gente pode criar um novo algoritmo. Né? Um algoritmo para quê? Para tentar solucionar o problema da televisão. E aí eu sei que você aí do outro lado da telinha já consegue fazer um algoritmo, né? Um algoritmo descritivo para resolver o problema da televisão. Beleza? Então eu conto com a colaboração de vocês, pessoal. Valeu por assistir essa aula. Não esqueça de deixar um like e assistir o próximo vídeo. Beleza?